Chegamos, minha gente. Então se aproxime, venha para essa calçada virtual, sente conosco, vamos tomar um café, um chá, bate aquele papo sobre educação, sobre a própria vida, sobre o que nos dá sentido, o que tem significado ou o que precisa de significado. A presença de cada um de vocês é muito importante para que o encontro aconteça nessa calçada que respira cultura, que transpira educação, que nos ajuda a perceber que a vida ela tem seu sentido a partir do encontro. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui, nessa calçada virtual, esperando todos vocês para um bate-papo muito especial. E hoje, é claro, não vai ser diferente. Vai ser mais do que especial, vai ser transbordante, vai ser um encontro que vai nos inspirar muito a olhar para frente e perceber que a vida, na sua simplicidade, ela tem mais sentido. Vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Mas se peço já de antemão, se não se inscreveu ainda no nosso canal, CVPcast, no YouTube, se inscreva, tá bom? Isso é fundamental para a gente continuar com o nosso projeto, continuar levando essa boa conversa a muita gente. E claro, se não nos segue também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, nos siga. Fique à vontade, se alimente de bons conteúdos para que a vida ela se inspire cada vez mais e ela seja construída com propósito, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá? Porque a conversa de hoje tá assim, palpitante, sabe? Instigante. E nós já queremos de antemão apresentar para vocês o nosso convidado, Alenberg Quindins. Olha, meu amigo, que encontro desejado. Nós sempre quisemos esse encontro aqui nessa calçada. E tê-lo aqui conosco nessa noite é uma experiência transformadora para todos nós. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, ao mesmo tempo, por estar aqui. A sua presença já nos encanta, já nos inspira. Eu agradeço, Aldir, pelo convite. Para mim é uma alegria. Eu sou um cara que gosta de conversar e na calçada, então é que é bom. Ainda. Se tu gosta de conversa na calçada, tá no canto certo, né, não? É isso mesmo, cadeirinha na calçada, de balanço, né? Tu passou por essa experiência, quem não passou, né? Pois não é? Era bom demais. A gente ainda tem, né, essa condição de passar e ver o povo na calçada conversando. Agora é raro, né? Tá mais difícil, tem ainda, mas tá mais difícil. Mesmo que seja um fuxiquinho aqui e acolá, mas tem assunto importante também acontecendo. Tem muita vida sendo construída, né? Sendo debatida, sendo ressignificada na calçada. Sim. Eu digo por experiências próprias também, né? Com minha mãe ali, sentava ali perto da gente. Tanta história ela contava, né? Que dava sentido à nossa vida naquele momento, né? Calçada é lugar. Quando nasceu o fuxico no mundo, foi em calçada. É verdade. Então é um lugar com seus significados. Isso aí ninguém pode negar, não é, Alenberg? Meu amigo, me diga o seguinte, logo de cara assim. Quando a gente olha para você, é quase que vermos um reflexo, né, sendo transparecendo para a gente. Olhar para ti é perceber cultura, é ver a cultura, né, sendo apresentada. É como se o teu cartão de visita fosse a cultura em si. Como é que surgiu essa identificação, que é, na verdade, uma expressão da tua vocação, da tua própria existência? Se confundiu tanto a tua existência com o fazer cultura, com o ato, né, de construir saber a partir das experiências populares, que a gente não consegue mais dissociar uma coisa da outra. Como é que surgiu isso na tua vida, hein? Pois essa coisa, né? Você falando aqui, eu tentando buscar aqui em minha cabeça, né? Que na realidade tem coisas que a gente vê no mundo que já nasce com a gente, né? A gente simpatiza e a gente começa a juntar aquilo que mais chega no coração da gente, né? O coração é um balaio, né? É verdade. Que ele sai juntando as coisas que a gente gosta. Então, quando eu tinha em 1968, o homem pôs a lua, né? Já tinha televisão no Cariri. Em Nova Olinda tinha televisão, a televisão entrava 2 horas da tarde no ar e saía às 2 da madrugada. Então, quando a televisão entrava, ali já estava a sala cheia de meninos. Nem toda casa tinha televisão. E eu tive sorte de nascer na casa onde meu pai tinha uma televisão.
né? Em Nova Olinda, na época, só tinha 2 televisões. E na minha casa era uma delas. Então, os meninos iam para lá, ficavam tudo sentados na sala para assistir Perdido no Espaço, Túnel do Tempo, era o que passava, né? Era na época. E, na época, passou a chegada do Homem à Lua. Do Homem à Lua. Eu tinha 4 anos de idade. E essa memória está aí, guardada contigo. Isso. Um momento emblemático, né, dessa tua Isso. caminhada. Eu tinha 4 anos e meu irmão começou a desenhar a chegada do Homem à Lua num papel. Meu irmão tinha 5 anos. E ele começou. E meu pai ficou admirado com aquilo e elogiou, né, aquela atitude, os desenhos dele. E eu achei bonito 2 coisas, o desenho e o elogio. Né? Primeira vez que eu escutei um elogio na minha vida, que era uma pessoa dizer para outra pessoa que o que ele tinha feito, estava fazendo ali, era uma coisa bonita e tinha valor. Isso eu achei tão bonito que quando foi no outro ano, na Paixão de Cristo, eu peguei umas cédulas eleitorais que tinha lá em casa e desenhei nas costas toda a Paixão de Cristo. O filme todinho, que na época era o filme cinema mudo, passava o cinema mudo da Paixão de Cristo. Então aí foi meu primeiro desenho, né? Em 1969. E aí então cresci, né? Quando foi em 72, meu pai se mudou para o Goiás na época, e lá, quando nós chegamos lá no Goiás, era mata, né? Era uma coisa assim que não existia. Aí lá não existia televisão, só pegava rádio em determinados horários. E aí o seguinte, a banca de revista que tinha era uma banca que tinha na rodoviária. E aí mas tinha um cinema na cidade. E eu fui para o filme e assisti pela primeira vez Sansão e Dalila. E daí em diante eu passei a ir para o filme, porque eu me transplantei para dentro da tela mesmo. Transplantei mesmo, é tanto que a visão que eu tenho do cinema, para mim, o primeiro filme que eu assisti foi 3D. Só vieram inventar 3D muito mais na frente, porque, na realidade, é como você se dá as coisas, né? Então, eu praticamente entrei mesmo dentro da ideia do cinema, né? De se transportar no tempo, né? E isso aí, daí em diante, eu comecei a tentar fazer cinema. E eu pintava, né? Eu comecei, os meninos iam para os filmes de Tarzan, de Santos, o Mascarada, aqueles filmes que iam para as matinês, e ficavam olhando para a tela do cinema, e eu ficava olhando para trás, olhando, e eu via que tinha um quadradinho de onde saía um jato de luz. Nesse jato de luz ele vinha, eu via aquela poeirinha que ficava no jato de luz, e eu pensava ali, deve ser aqueles monte de poeirinha que se junta e forma aquela imagem. Nossa! E aí eu comecei a tentar fazer cinema, até que eu consegui fazer cinema de sombra, porque eu tentei pintar plástico, botar lâmpada, não consegui, tentei fazer algumas experiências. Aí eu descobri que botando um lampião, na época de gás, que lá não tinha energia, projetando na parede, eu ficando na frente, minha imagem ficava grande ou pequena, de acordo com a aproximação. Então eu comecei, fiz um cinema, fazia os cartazes, assistia o filme, os meninos não tinham dinheiro para ir para o cinema, eu decorava todas as falas, as músicas, e fiz meu cinema. Com 9 anos de idade eu fiz meu cinema, e depois do cinema eu fiz uma editora de revista em quadrinhos, depois lancei na minha editora uma revista copiando a Placar, que era uma revista desportiva. Então eu era repórter de beira de campo, então eu desenhava todas as cenas. Toda segunda-feira na escola de manhã eu estava com a cena do que aconteceu nos campinhos da cidade. Então foi assim que eu adentrei assim, né, no universo da arte, da cultura, já com 9 anos de idade como produtor cultural. Meu Deus do céu, quanta riqueza! Agora eu percebo já de antemão que tem 2 aspectos que foram fundamentais. Um você já citou, que é do elogio. O elogio do teu pai ao teu irmão. Como que é importante a validação, não é? Você validar atribuindo valor, né? No sentido mesmo, fazendo essa relação entre essas 2 ideias. Você atribui valor ao que o outro faz bem feito.
que não é simplesmente, não é remunerar, não é gratificar, mas o elogio ele passa necessariamente pela valoração, Sim, né? E hoje eu penso que nas práticas pedagógicas isso é fundamental. Se a gente não começa a validar, né, no sentido de atribuir valor, né, ao que é feito, aquilo pode passar despercebido, sim, né? Eu digo porque ontem eu estava olhando minha menina em casa de 6 anos, a Maria Flor, e ela, quando a gente dá liberdade e espaço para ela criar, a mente dela vai longe e sim, ela produz muito. E ela gosta muito de desenhar e começou a fazer algumas figuras, né? E construiu uma história, né? Colou uma folha com a outra e construiu uma história, não é muito impressionante, de uma menina que morava numa casa já com um aspecto já de umas figuras já mais em alto relevo, né? E quando a gente validou, eu e a mãe, quando nós validamos aquela atitude dela, o brilho no sorriso dela, no olhar dela, foi assim, estonteante, né? Cativante. sim. Então, como é importante, acho que você concorda com isso, Allenberg, da validação, não é? Não simplesmente para simular uma informação para a criança, para o jovem, para o adolescente, não é isso, mas para reforçar, Sim. né? Para atribuir valor ao que é feito. Eu acho que aquilo dali fez brilhar teus olhos e te inspirou também, né, naquela ocasião, a fazer também o mesmo. Eu acho que o ponto de maturidade de um ser humano para dizer eu posso ser um pai, posso ser uma mãe, é quando ele tem a capacidade de enxergar o talento de outro ser humano que está chegando no mundo, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa que ser pai é estar atento a isso, né? É estar atento a essa. Eu olhava para meus filhos quando era pequeno, eu dizia, quem, quem é que vem nesse embrulho aí, né? Pô, Tá entendendo? Porque já vem, né? Já vem com aptidões, né? Com talentos, né? Vem com dom, já vem ali, é um projeto que, assim como a gente, que já vem para ser desenvolvido. É como uma sementezinha que ela já vem para ser árvore, né? E quando ela vem para ser árvore, ela já sabe o fruto que tem para dar, né? Então a folha dela, ela já sabe, né, das estações que vai passar, do verão, né, do inverno, né? Eu acho muito bacana nisso duas músicas do Toquinho, que é Aquarela e outro Caderno. Então sim, fala muito bem, verdade. né, disso aí, né, de como nós estamos aqui, né, num imenso carrossel. Mas como a gente também já veio preparado para essas estações, né? Ato e potência, né? Aristóteles fala em ato e potência. Em ato é uma criança apenas, né? Que está ali descobrindo o mundo, o universo, tanta coisa, né? Como no caso do seu irmão, que assistiu a chegada do homem na lua e reproduziu em desenho. Mas em potência Sim, já é uma pessoa talentosa, não é? Já é um cineasta, já é um sim, produtor cultural e assim por sim. diante, né? É deixar com que aquilo que é ato desabroche e potencialmente alcance algo muito maior, não é? Interessante é que ele nem lembrava mais disso e não desenvolveu a aptidão de desenhar. E eu, pelo ato de ver, eu desenvolvi, né? Deus tem seus caminhos, né? Deus usou ali seu irmão, eu acho, para te cutucar ali, né? Peraí, essa aqui é para você, Allenberg. Pra você olhar como é e se inspirar, né, Sim, também. E o outro fato nessa sua fala inicial é o espaço, né, de liberdade, né, para criar. Em toda essa trajetória que você narrou até chegar aos 9 anos, você não cita interrupções, né? Ah, eu fui proibido de fazer. Não. Você teve a liberdade para criar. sim. Você pensa que hoje nossas crianças elas estão sendo, é, não digo podadas, mas inibidas no seu processo de criação por estarem tão sobrecarregadas de informações? É tanta informação, é tanta pressão, é tanta coisa sobre elas pelas telas, não é? Pelo conjunto de coisas que tem para fazer que acabam não fazendo. Sim. Então, está sendo tirado das crianças hoje essa aptidão, esse despertar para o criar livre? Olha, eu acho que a tecnologia hoje ela dá mais condição de você expandir mais, né? Porque eu me lembro que
eu fui concorrer a uma bolsa americana lá no Rio, e quando eu citei de que eu estava querendo, na Fundação Casa Grande, trabalhar com as crianças, desenvolvendo comunicação, né, desenvolvendo a rádio, desenvolvendo essa coisa voltada à comunicação e tecnologia, eu fui reprovado, porque naquela época a pessoa interpretou de que se eu fizesse uma escola de comunicação da meninada do sertão que eu pensava fazer, eu estaria criando o êxodo, porque esses meninos não tinham mercado de trabalho aqui e ia trabalhar fora, ia-se embora para os grandes centros. Na época se discutia o inchaço das cidades, né, do tamanho. E a pessoa jamais imaginou que o mundo fosse dar uma volta dessa forma, e hoje você pode morar aqui em Crato e trabalhar com agência de publicidade em Nova York. Hoje, você vai até onde até o seu talento lhe leva. Você pode ser criado do lado de sua mãe, de seu pai, sem precisar ir para São Paulo, sem precisar ir para o Rio, ou para qualquer lugar. Então, nesse aspecto, a tecnologia ela foi muito importante. Se na época que eu fazia quadrinhos, eu tivesse essa tecnologia à minha disposição. Eu fiz agora um livro todo feito pelo celular. Eu fiz o oposto. Novamente, as pessoas deixam de ler livro, né, para ir para o celular. Não, eu fui para o celular para fazer um livro. Fiz todo o design, a fotografia, a capa, a concepção, né, tudo eu fiz pelo celular. Então, veja só, eu acho bacana, né, quando o homem domina a tecnologia para desenvolver e trazer desenvolvimento. Mas quando a condição é de suprimento, de você, ou melhor, de você diminuir, né, só dar informação, aí sim ela é prejudicial, porque vê o ser humano só como consumista, como consumo, certo? E eu acho que a gente, por exemplo, quando sua filha vai, desenha e bota, né, ali o pensamento dela na cabeça, e aí depois diz, agora eu vou pegar isso aqui e ver como é que eu transformo isso numa animação, como é que eu transformo isso num vídeo contando essa história, então aí vai longe, né? O ruim é quando, ao invés dela fazer isso, ela está só nos aplicativos como consumidora, entendendo? Ouvindo a opinião de pessoas como verdade, né? E não criando a verdade dela, né? Quando há um diálogo de verdades na tecnologia, então as coisas elas se desenvolvem, elas têm condição, né, de se expandir e sua filha fazer uma coisa e lançar, né, de uma forma hoje que ela pode lançar, e um produtor vê aonde vê e dizer, eu quero que você trabalhe. Foi do tempo, né, que gravar música, você tinha que ir para o Rio, para São Paulo. Hoje você pode gravar do seu próprio estúdio e seu talento é que leva até onde. Agora, nós temos que produzir até onde você vai. Pode ir, né, o seu talento lhe leva. Agora, tem se produzido muito lixo, né? Lixo de comunicação. E este lixo de comunicação é justamente porque a pessoa ainda nem está maduro no processo de criação e já lança, e tem se consumido bastante lixo também. Tem lançado e se consumido. E tem coisas que são supérfluas. O cara lança uma música porque aproveitando uma onda, e aquilo ali só é aquilo ali naquela vez, tá entendendo? E ele fica tentando reproduzir de novo aquela vez, e uma vez e nunca mais, né? E tendo quem consuma, é pronto, né? Eu acho que é muito bacana. Gosto muito do original, né? Quando eu produzo exposições, eu gosto muito de levar minhas telas originais. Quando eu faço uma coisa, mesmo fazendo no computador, né, de uma forma digital, eu gosto de passar o pensamento original para se ter justamente essa escala de onde é que nascem as coisas, né? Que nós temos, a semente mesmo está aqui na cabeça da gente, né? Araquém Alcântara é um fotógrafo de natureza, que ele vai no mesmo horário, no final da tarde, num lugar que ele queira fotografar, e ele faz 300 fotos daquele
naquele mesmo minuto, acompanhando a luz, até encontrar depois o negativo, que é o que ele tem aqui na cabeça. A luz que ele tem na cabeça. Entendeu? Então, aí ele escolhe dessas 300 que você acha que é tudo igual, não, é essa daqui, onde mais se assemelha à imagem que eu tenho dessa imagem aqui, a fotografia que eu tenho dessa imagem na minha cabeça. E aí é que faz a diferença, né? Isso é incrível, né? Não é para qualquer um também, né? O talento transborda numa pessoa dessa, né? Sim. Você fala da originalidade, né? Que a gente pode chamar também da autenticidade, né? E se contrapõe muito, né, à mediocridade, né? A viver de qualquer jeito, né? Ou a simplesmente viver de modo superficial, né? Hoje nós estamos uma onda muito grande, como você também cita, não é? De pulverização, né? De disseminação daquilo que é superficial, daquilo que é tênue, que não demora, não é? Que é líquido, né? Sim. E há uma carência muito grande, por outro lado, no próprio ser humano, de algo mais sólido, algo mais consistente. Por isso, essa busca pelo original, pelo que é autêntico, né? Acaba sendo a busca do próprio ser humano. Sim. Ao passo que ele, como consumidor, ele absorve algo superficial, por outro lado, ele já se acusa, já se mostra como necessitado, não é, de algo original, que vá além daquela superficialidade que inicialmente o alimentou como um lixo, né? E o homem tem buscado mais essas coisas originais. Eu vou dar um exemplo. Sim. A mercadoria que mais vende na exposição do Crato, né, na Expo Crato, Pois é. filhóis, é garapa de cana e beiju. E olha a fila. E a fila, A né? fila. Você está Eita. entendendo? Porque as pessoas estão buscando isso, né? Estão buscando isso. Se você fazer uma paçoca num pilão, né? Então aquela paçoca do pilão, ela tem mais valor do que essa que você compra industrial. Ela tem um valor mais caro, ela traz a você um status que você é um bom paçoqueiro, tá entendendo? É diferente de um bom vendedor, né? É a diferença entre a arte e o artesanato, né? O artesanato você faz várias cópias, né? E a arte não, a arte ela tem um exemplar único, assim é o sabor, né? Então tem aquela mulher que faz a galinha caipira que ela tem um tempero que é a mão dela. No dia que ela morrer naquela cozinha, se outra não tiver pego a mão dela, né? Como ela aplica os temperos e o paladar dela, aquela cozinha, logo o povo vai saindo daquele restaurante, vai saindo e não está mais lá, né? Foi isso que você quis levar para o projeto da Casa Grande, lá em Nova Olinda? Foi essa inspiração na busca pela originalidade e proporcionar esse espaço criativo para as crianças e adolescentes? Sim, de certa forma eu vivi uma vida como produtor cultural, uma vida de infância, né? Então, o que me levou a fazer a Fundação Casa Grande foi um mergulho profundo desde quando, para se responder essa pergunta, desde quando o homem está aqui em torno da Chapada do Araripe? Né? Desde quando? Como era a relação com essa chapada? Então a Chapada acaba sendo aí lugar simbólico, né? Com a sua energia, lugar em que cativa todas as pessoas, ou o homem para agir em torno dela, né? Um lugar de capilaridade, né? De atração, seria isso, né? Porque é o seguinte, né? A cultura ela está no lugar, ela surge a partir da geografia. Né? É a geografia quem molda a cultura, é quem molda o ritmo, né? É quem molda a melodia. Então, existe uma paisagem sonora no ambiente, existe uma paisagem visual no ambiente. Então, o artista, né, e as pessoas sensíveis, elas percebem aquilo e trazem para a tela, trazem para a dança, trazem para a música. Essas pessoas sensíveis são como parabólicas, né? Olha só que coisa bonita, né, de Patativa falando sobre essa umidade e a presença da água que existe nesse vale do Cariri. Quando ele diz, quando eu olho para cima, eu vejo uma cachoeira de rima caindo em cima de mim. Né? Onde eu olho, eu vejo um verso se bulir. Olha que coisa bonita, né? Então, quer dizer, isso aí é uma pessoa que tem a sua percepção diferenciada, a flor da pele. Então, é como se a pele dele, da essência dele, fosse mais fina e ele percebesse
esses detalhes muito finos que existem no território onde a gente vive, né? Então, isso é que é, na realidade, uma percepção dessa geografia cultural. Então, nós temos um som, por exemplo, uma das coisas mais bonitas que tem aqui no Cariri é nesse período de vento, né, que a gente tem aqui, que ele começa em julho, agosto, vai até setembro, esse vento que o babaçual daqui denuncia, batendo na folha dele, o som que ele faz, que é um vento que, se você fechar os olhos, você vai ver que é como se fosse um vento que Dona Violeta Raiz chamava de o vento com saudade do mar. Então você escuta direitinho as ondas, o vento e ela quebrando nos arrecifes, quebrando na praia. Isso é um som que existiu aqui quando aqui era mar. E que ainda hoje tem. E quem é que denuncia isso? São os babaçuais. Por isso que devia ser um crime derribar um pé de babaçu aqui no Cariri. Porque o pé de babaçu, ele é ainda esse que denuncia esse vento. Né? Quando a gente era menino, se lembra que a gente botava um buzo na orelha, né? Verdade. Né? A gente botava e ouvia o som do mar, né? Então, o babaçu é esse buzo que tem aqui. E é incrível que nós estamos, a cada dia mais, as pessoas estão derribando os babaçus, né, daqui do Cariri, sem ter uma noção dessa paisagem sonora, que ela é tão ou mais antiga do que os fósseis da Chapada do Araripe. Muito forte. Nunca tinha escutado algo dessa natureza e com essa profundidade, não é? E principalmente o que Dona Violeta Raiz, né? Sim. Ela traduz tão bem. Você pode repetir? É o vento com saudade do mar. O vento, né? Com saudade do mar, da coisa, não é? Aí eu completei a frase dela dizendo que o Cariri é um estado de espírito onde o vento sopra canta com saudade do mar. O Cariri é um estado de espírito. De espírito onde o vento canta com saudade do mar. Muito forte, muito bonito isso. E aí você pensa a Fundação Casa Grande justamente para entender, né, desde quando, né, o homem está aqui em torno dessa chapada. E quais foram as respostas que foram surgindo com as suas iniciativas ligadas à Fundação? Bem, primeiramente, né, é a importância de ter uma instituição e dentro da escola, né, aqui no Cariri, esse estudo ele poderia ser mais aprofundado. A gente joga muita coisa fora, né, daqui do Cariri, como ciência a ser estudada, que se nós estudássemos, nós teríamos mais desenvolvimento, certo? E a gente estuda coisas que não servem para a vida da gente. Você imagine que nós estamos aqui em cima de um grande manancial da paleontologia do povo da humanidade. Nós descobrimos agora recentemente, foi descoberto, né, aqui no Cariri, um fóssil de uma planta que só tem na China. Nós descobrimos aqui fósseis de floresta tropical, que aqui foi floresta tropical, antes de ser essa mata úmida que nós temos. Então, veja só, e nós não temos um curso de paleontologia na região. A escola primária está estudando paleontologia, certo? Então, se nós estudássemos esse manancial que nós temos aqui, com certeza nós tínhamos cientistas mais desenvolvidos no planeta inteiro sobre a história do planeta, né? Porque existe a teoria da deriva dos continentes, né? Que tudo um dia foi uma coisa só, né? A Pangeia, né? Sim. Então conta tudo isso. E nós estamos em cima de um território, de uma bacia sedimentar, aonde ela volto novamente à palavra, é uma das grandes testemunhas que isso existiu no planeta. E, no entanto, a gente está estudando as pirâmides do Egito, a gente está estudando outras coisas aqui que vai servir para quê? Seria uma educação mais contextualizada, mais pé no chão, né? Mas aqui, para a gente, entendendo? Nós estamos formando, né? Por exemplo, eu tive no Peru, e o Peru ele é um dos países aqui que mais tem, se vai, né? O turismo, né? Onde você cavar no Peru, você encontra pré-história do homem, né? Inca, pré-Inca, né? Então, você encontra isso aí. Todos os diretores dos museus
do Peru que eu fui eram arqueólogos. Então justifica uma universidade de arqueologia ali. Né? Aqui no Cariri, nós já identificamos mais de 150 sítios arqueológicos. Né? E a gente chegou até uma idade de 3.500 anos, o homem já estava aqui atrás. Então, quer dizer, nós, há 3.500 anos, a gente já estava dançando, já estava pintando, né, já estava colorindo nossa cerâmica, já estávamos trabalhando a arte na pedra, ritualística, né, já estava... Lember, qual a dificuldade para nós chegarmos a essa concretização? De termos um curso de arqueologia aqui, e não só de arqueologia, mas também... Nós não temos um curso de antropologia com um foco, né, bem específico, antropologia cultural, não é? Enfim, qual a dificuldade hoje para a gente ter concretamente essa realidade? Eu acho que até o seguinte, né, eu vou até assim, sem falar especificamente da dificuldade, mas de mostrar, né, que nós, no Brasil, nós somos um grande museu a céu aberto. E nós devíamos ter escolas de território, certo? Para salvar, inclusive, o meio ambiente de cada território. Né? A gente está aí, né, com a Chapada do Araripe, e hoje a gente já vê, né, em cima da Chapada já a especulação imobiliária. Altíssima, né? Encostando, inclusive, na Chapada. Eu vou daqui para Nova Olinda, hoje eu estou vendo cada dia mais as pessoas vendendo lotes próximos da reserva florestal. Daqui a pouco as pessoas não estão percebendo que o seguinte, daqui a pouco o quintal do homem dali que está ali em cima vai ficar vizinho à cerca da floresta. Aí qualquer foguinho que fizer vai pegar mais fogo ainda na floresta. E sem a floresta em cima da Chapada do Araripe, o que é que vai acontecer? A Floresta Nacional do Araripe e essa chapada que capta a água que desce por as nascentes que vem para a gente beber. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter dificuldade muito grande de água aqui para beber nessa região. Certo? Então, vai ser uma região que o Cariri ele é diferenciado justamente porque desde a pré-história que é um oásis de água. E a gente sabe que a água é a matriz da vida. Né? E por que é que aqui é diferenciado? Porque essa bacia ela tem água, mas essa água ela é uma água que vem de cima, cai em cima da chapada, desce pelo arenito conglomerado e como se fosse uma esponja, né? Sim. E desce até descer pelos veios. Então esse perigo de estar desmatando, esse perigo de estar fazendo poço profundo em cima da chapada, antes da água descer pelas nascentes aqui, ela já vai ser captada lá em cima. Então a tendência é secar, né, todas as nascentes. Nós não temos a floresta por conta disso, por conta de um planejamento, né, a nível de floresta. Por isso que a gente trouxe esse projeto da Chapada como patrimônio da humanidade, né, porque a gente colocar isso aqui, né, a nível de visão internacional da importância daqui como um celeiro de ciência, mas ao mesmo tempo está no foco, né, para que o homem, de uma forma, por ignorância, por não saber disso, não preserve isso. E a única forma de preservar é a gente pegando a educação aqui de nossa região e criando uma educação territorial, a partir dos valores que ela tem, e não ficar, tá entendendo, jogando boa parte da hora do estudo que a gente tem, do território que a gente tem aqui, com coisas que são supérfluas, que pode ser em qualquer lugar do mundo, tá entendendo? Esse tipo de coisa. Isso é muito bom, não é? Assim, trazer essa reflexão e essa preocupação, porque isso vai interferir diretamente na vida do homem mesmo, né? Na nossa maneira de se relacionar com os pares e também com a própria natureza, né? Com o meio onde a gente está. Então, o não cuidado vai desembocar justamente num adoecimento coletivo, tanto do meio como também do ser humano que está nele. Sim. Né? Isso aí é um caminho quase que inevitável. Isso aqui não é profecia, gente. Isso aqui é realidade. Não. Isso é realidade, é consequência, né? Sim. É consequência do que não é feito. Sim, Ou do mal feito, né?
Porque justamente, né, a Terra, as pessoas acham que, né, que o mundo começa no Gênesis e termina no Apocalipse, né? E a coisa não é bem assim, né? Nós temos um planeta de glaciações e interglaciações. É um planeta vivo. Então nós estamos num tempo de interglaciação. Então, quando o planeta ele vai ficando sem vida por ações que depredam ele, então ele se move, né? E aí vem uma glaciação. E aí ele gela, né? Que a gente tem até os filminhos de animação, Aham. né? Se você deve estar lembrando de algumas cenas Oh. disso, né? E eu estou falando dessa forma para ver se chega quando a gente fala sobre ciência ou fala sobre uma coisa dessa, é bom falar como se fosse como eu gostasse de ouvir, como se fosse para eu digo quando as pessoas vêm conversar comigo, eu olho, fale para mim como se fosse para uma criança de 5 anos, né? Porque aí eu vou entender, vou captar melhor, né, a imagem do que você está querendo me falar. Então, é, nós estamos numa interglaciação. E aí, quando a Terra ela é muito castigada a ponto, né, por ela ser um objeto vivo, então ela vai novamente se reconstituir. E todas essas sementes que tem aqui, em todos os sentidos, elas voltam a germinar novamente, né? E é muito interessante isso, porque os animais, os bichinhos brutos, eles têm essa consciência. E nós, que somos, né, pessoas, né, que temos uma inteligência, né, de pensar, e nos achamos mais sabido, né, de que os animais brutos, mas eles têm na memória deles, no HD interno deles, de que o planeta é feito de glaciação, interglaciação, e é muito importante que a espécie deles sobreviva de uma interglaciação para outra. Isso é muito forte, né? Muito bom. E necessário também. Nessa relação entre natureza, né, ou a própria geografia, e essa segunda natureza, que é a cultura, né? Sim. A cultura, né? Nós percebemos que há uma necessidade também muito forte ainda de valorização das manifestações dessa segunda natureza, ou da cultura, Sim, né, como expressão do próprio ser humano. Né? A maneira como nós nos expressamos humanamente é pela própria cultura. sim, Ali está a nossa segunda natureza. Nós dizemos quem somos. sim. Né? Você sente ainda essa necessidade de uma maior valorização, né, nos territórios, né, dessas manifestações culturais que mostram a nossa própria identidade, que fortalecem a identidade do homem cariri? Olha, para mim eu tenho como exemplo, para mim, né, quando eu cheguei, quando eu voltei, eu sou cearense, nasci aqui no Cariri, passei 10 anos entre a minha infância e adolescência fora. Quando eu volto aqui para o Cariri, já como uma pessoa, como um adulto, o que eu vi, né, assim, para mim, a maior expressão musical que existe aqui em torno da Chapada da Araripe são os irmãos Aniceto, Sim. certo? Então, Estamos ansiosos para tê-los aqui. pois Olha é, isso, gente. pois Então, é, por favor, nos ajude a isso. trazer os irmãos Anicetos para nossa É, calçada virtual. os irmãos Aniceto, né, eles têm uma percepção de observação da natureza que dialoga muito, né, vamos dizer assim, com uma expressão mitológica daqui da região do sentimento da região. Né? Existe a lenda, né, a lenda do Irapuru, né, lá na Amazônia, que é uma lenda indígena, né? É uma lenda indígena, ou seja, nós estamos falando aqui de princípios, né, do original, das origens, né, e tal. Então, que existia o Irapuru, né? O Irapuru é o seguinte, a lenda do Irapuru é de um índio que ele pega um osso e ele fura uns buraquinhos, faz um pife, né? E ele começa a imitar os pássaros. E ele vai ficando tão aperfeiçoado e o som dele vai ficando tão puro que ele se encanta num pássaro. E aí é o Irapuru. Sim. E aí o Irapuru, quando ele canta, por isso que os pássaros todos param para ouvir o Irapuru cantar, porque é o índio encantado. Então, o que é que os anicetos faziam? Os anicetos, eles
ouviam, plantavam roça, certo? Plantavam roça, todos eles eram agricultor, conhecia o mestre Antônio, o mestre Raimundo, o mestre João, o mestre Francisco, todos eles botavam roça, e enquanto estavam no campo trabalhando, eles estavam conectados também corporalmente com a natureza. Então, eles foram observando como era que os pássaros cantavam, o ouvido deles plantando, trabalhando e vendo aquilo ali. Então, eles criaram as coreografias e eles, com a paisagem sonora, eles trouxeram isso para o pífano. E aí, eles transformaram tudo isso no som do lugar. Na realidade, é uma parabólica, né, os anicetos. E então, para mim, né, é que eu acho, né, o som mais puro, né, como esse do Irapuru, né, do Cariri, sendo os irmãos anicetos. Para mim, é que eu tenho, que se você dizer assim, vem cá, ainda existe índio no Cariri? Eu digo, existe, sim, os anicetos, entendeu? Então, para mim, eles são índios de corpo e espírito. Quando o mestre Raimundo estava doente, que ele não falava mais, foi uma das coisas. Uma vez eu fui na casa dele, eu chorei, vendo ele gesticulando o que ele queria dizer. Ali era uma dança, uma coreografia musical das mais bonitas que eu vi na minha vida, né? E aí eu percebi como eles eram musicais. Mas eles tinham essa conexão com plantar amendoim, plantar o milho, né, plantar a macaxeira, né, plantar o que tinha aqui, e eles viviam praticamente da agricultura. Eram pessoas que tinham contato direto com a natureza do Cariri. Né? Então, os anicetos, para mim, é isso que você diz, né, que desse mergulho cultural na natureza artística do Cariri. Né? Eu fico muito feliz, né, quando eu vejo que isso vem sendo repassado de pai para filho neles, sabe? Então, essa continuidade, a transmissão é o que faz com que a cultura ela se mantenha, né? Ela ganhe força, ela se perpetue também, né? Como segunda natureza, como expressão daquilo que o ser humano é, né? Na sua essência. A cultura é o lugar. Aham. O homem é só o rádio que transmite. Boa, muito Tá bom, entendendo? muito bom. O homem é só o rádio, é só isso. Então eu vejo a natureza e eu fico encantado com aquela luz e eu começo a pintar aquela luz que eu vejo. Entendendo? Então eu escuto a música, eu pego e furo uma taboquinha, queimo e vou tirando o som dos pássaros. Entende? Então, na realidade, nós só somos o transmissor Meio. Só o meio. Isso. Então, a cultura está no lugar. É como se fosse uma nascente, né, que você vai lá e bota essa caneca aqui e bebe a água. Né? Agora, você tem que ter, né, essa condição de botar a caneca e ter a sensibilidade também, isso, né, para absorver, né? Porque absorver e transmitir, né? Porque se é meio, se é um instrumento, um canal, não pode guardar só para si, né? Sim. Então tem que ser transmitido mesmo, né? A gente percebe que na nossa região, ultimamente, nós temos, aqui eu vinculo essa última fala, né? A gente tem muitos equipamentos, instrumentos, não é, que favorecem, né, essa produção cultural, né? Uma vez que a cultura é o lugar, né? É o lugar. Por exemplo, nós temos a própria fundação, Sim. Casa Grande, nós temos agora também, não é, aqui no Crato, né, o centro regional. Sim. Né? Nós temos também, né, muitos espaços de produção cultural, não é, ligados à própria Universidade Regional do Cariri, né? Há muita coisa interessante nesse sentido. Nós temos a própria Mostra Sesc, né, que é um espaço também, né, de promoção e de valorização da cultura como lugar, como local, não é? Mas com essas forças, esses equipamentos, eles estão conectados, não é? Porque às vezes dá a impressão de que são realidades que estão meio que cada um fazendo o seu trabalho, não é? Há uma conexão entre esses equipamentos, essas instituições, essas ações que são feitas? Eles vêm se conectando, né? Certo. Eles vêm se conectando. Nós tivemos uma primeira levada de conexões, né? Quando aqui existiu
a SCAC, Sim. a escola do Padre Ágio, né, que era a escola lírica do Belmonte. Então você tem um momento de conexão nesse tempo, né? A conexão era outra. Então a cultura ela tinha inclusive um direcionamento, inclusive a partir da igreja, né? Porque você tinha o Padre Ágio, né? Você tinha Divane, que a família era uma família muito religiosa e tal, e você Sim. tinha essa conexão, né? Depois nós tivemos um acréscimo, ali para o lado do Cariri Oeste, mais na frente, que aí a gente cria a Fundação Casa Grande. Não, primeiramente o Plácido cria o Museu de Paleontologia, né? Então passa a ter um equipamento cultural ali no Cariri Oeste. A gente vai e cria a Fundação Casa Grande, depois vem o Memorial Patativa do Assaré, né? Então você tem aí uns equipamentos. Agora, nesse momento, você tem a Vila da Música, você tem o Centro Cultural, né? Começa a surgir outros equipamentos na região do Cariri. Eu acredito que existe uma continuidade, né? Existe uma continuidade. E a grande coisa não é você criar, a grande coisa é você manter. Sim, de fato. Então, assim, é que você continue, né? Nós estamos com 32 anos lá na Fundação. Criar é fácil. Criar é fácil. Agora, manter um projeto... É igual o menino, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Você manter um projeto, né, que é a grande existência, né? Eu não gosto muito da palavra resistência, né? Eu gosto da palavra existência, porque a gente sente prazer ao fazer, certo? Então, aquilo que a gente sente prazer ao fazer, a gente existe. Uhum. É muito bom existir naquilo que você faz, né? E a gente se realiza quando a gente existe a partir do que a gente vê dentro da gente, ela é do lado de fora, bulindo com o povo, bulindo com, né, com a forma, né, das pessoas pensarem. Isso é muito mágico, isso é muito bonito. Então, existe uma continuidade, né, disso aí. Até porque as pessoas mais antigas, elas também vão morrendo, né? Elas vão morrendo. E quando elas vão, para mim, que sou um criador de uma instituição, a grande angústia é não fazer, você ter assim, pensar que não vai fazer sucessor, certo? Então, não fazer sucessor dói muito para quem cria, porque uma vez eu vi uma frase de uma atriz que diz o seguinte, né? As mães, elas não o grande sofrimento da mãe não é deixar um filho no mundo sem ela, é saber que ninguém nesse mundo vai amar os filhos dela como ela, certo? Então, isso aí é que... Olha isso, né? Isso aí é que é a coisa, né? Assim, você tem sua filha, você olha para ela, você viu ela nascer, mas você tem consciência de que quem mais ama ela nesse mundo são vocês. Sim. E imaginar ela ser uma pessoa, né, que seja magoada por outra pessoa, ou que seja desprezada, isso para você dói muito. Assim também é quem cria essas instituições, né? Então... Hoje a tua angústia é essa? Hoje é a angústia de todo criador, Sim. tá entendendo? Por isso que Bob Dylan tem uma frase que diz o seguinte: não crie nada, não vão entender e ainda vão lhe perseguir pro resto da vida. Nada mais realista do que isso, né? Mas eu acho que são essas consequências, uns vão influenciando as outras. De certa forma, Divane, né, o Padre Ágio, continua nas experiências de que vive aqui, tá entendendo? De pessoas que eles foram pioneiros aqui, né? Então, quer dizer, a gente continua fazendo, porque quando chegou aqui já encontrou pessoas fazendo. E eu acho que isso é uma sequência que a gente tem, né, o dever de dar continuidade. O importante é que tenha sempre instituições culturais trabalhando e tratando a cultura daqui com atenção e com um projeto de continuidade. Hoje você está como gerente cultural do Sesc Ceará. Sim. Né? Quanto tempo que você está nessa função? E quais são os principais projetos, né, que são desenvolvidos
E eu queria que você culminasse essa sua colocação, né, falando um pouco sobre a Mostra Sesc para Sim, esse sim, ano. sim. Bem, primeiramente, né, a gente viu, né, o que a gente vem vendo na gerência do SESC é que primeiro eu fui assessor, né, consultor, né, do SESC, né, depois eu fui gerente de cultura do SESC Rio, né, do estado do Rio, e depois eu voltei para cá e fui convidado para assumir a gerência do SESC Ceará. Então, o grande trabalho que a gente está fazendo é essa identificação dos territórios culturais do Ceará. E como é que nós criamos um circuito no Ceará, e esse circuito eles dialogam e circulam esses diálogos por eles. Então, nós criamos no maciço de Baturité, na cidade de Pacuti, uma mostra internacional de HQ, de quadrinhos. Por quê? Porque nós temos ali o litoral cearense é o litoral mais próximo dos aeroportos e portos da Europa e da África, certo? Então você chega em Portugal, eu cheguei em Portugal, estava lá o Rock in Rio, né? E nós aqui só às 6 horas e meia dos portos ali e dos aeroportos, né, de Portugal, a gente pouco faz trabalhos juntos e fortalece isso aí. E nós fizemos essa mostra HQ porque o Ceará é um dos pioneiros em quadrinhos, né? Ele aqui é onde vem grandes quadrinistas e das origens dos quadrinhos brasileiros. Então, nós fizemos isso, né? Nós fizemos a mostra de artes visuais do Vale do Acaraú e Sobral e a mostra Sesc Cariri. Então, esses artistas eles estão circulando. Agora mesmo na mostra você vai ver 30 artistas plásticos do Vale do Acaraú, de Sobral, aqui expondo. Você vai ver lançamento de álbuns em quadrinhos da Mostra de Pacuti. E assim também os artistas daqui vão circular pelo maciço de Baturité e também pelo Vale do Acaraú. Então nós estamos fazendo essa conexão que é justamente identificando esses territórios, produtores culturais e fazendo essa circulação, gerando intercâmbio e formação de repertório e plateia, né? Isso é muito bom, né? Muito rico, né? Então, o foco esse ano da Mostra Sesc, ele além dessas atividades, né, das artes visuais, né, que outros pontos você gostaria de chamar a atenção, né, que serve até também já de convite para que as pessoas Pronto. se envolvam nesse grande movimento, né? Pronto. O foco da Mostra Sesc é a Chapada do Araripe como patrimônio da humanidade. Então, é nossa grande campanha para essa chancela da Chapada como patrimônio da humanidade. Nós começamos aqui do Ceará, então fizemos 3 seminários, agora vai ter o 4º seminário em Exu, no Pernambuco, para trazer o Pernambuco para esse projeto. E nós estamos criando museus orgânicos, que são os museus na Casa dos Mestres. Recentemente a gente inaugurou o Museu do Doce, de Madailton, em Juazeiro. Aqui inauguramos o Museu de Thelma Saraiva, né? Então são museus nas casas que já são museus orgânicos. As casas não deixam de ser casa de pessoas, dos mestres, mas recebem visita e os mestres contam suas histórias, vendem seus pífanos, seus produtos na sua própria casa, né? Ao mesmo tempo que é galeria, é ateliê, é museu e um ponto de encontro com esses mestres. Isso é muito importante porque dentro da chancela do Patrimônio da Humanidade, isso é um ponto forte referente à gestão participativa. Então, agora, nessa mostra, nós vamos estar inaugurando em Porteira o Museu de Maria de Thier, que é o terreiro de Maria de Thier, que é um projeto muito bacana da dança do coco aqui no Cariri. E isso aí vem ser mais um museu orgânico aqui no Cariri. Então, nós vamos abrir agora, né, dia 24, às 20 horas na Expocrato, com Baby Consuelo. Baby Consuelo foi um expoente muito importante. Baby Consuelo, Rita Lee, foi as primeiras mulheres a subir no palco para fazer rock nesse Brasil, para quebrar paradigmas, tá entendendo? Que hoje o que tem de mulher
cantando e, tá entendendo? E se projetando. Começou ali, né? Começa ali. É Então, uma matriz. Uhum. E é muito importante, porque nós estamos perdendo esses ícones, né? Verdade. Você vê que já estão todos na idade de 70 e tantos anos, chegando aos 80 anos, muitos deles, né, deixando de cantar, né? E isso é muito bom a gente ver isso, trazer essas matrizes da música popular brasileira, que é uma das músicas mais ricas do planeta, para que o Cariri possa ver, para que o caririense diga, olha, eu fui no show de Baby Consuelo, Sim. né? Olha só, nós deixamos de trazer Rita Lee, né? É verdade. Você está entendendo? Então, mas nós trouxemos Milton Nascimento. Milton Nascimento, né? que Você tá riqueza, entendendo? né? É. Então, isso aí é muito bacana você dizer, né? Você imagine a nós dizer... Me encontrei com a Ariano Suassuna, né? Eu Isso. tive um encontro com o Milton Nascimento, eu estive lá. Como é importante isso, né? Você dizer, olha, eu conheci Luiz Gonzaga, conheci Patativa do verdade. Assaré, isso para os filhos, para os netos, eles vão ficar assim olhando para a gente, né? E a gente tem esse valor. Então é muito importante. Então nós vamos abrir com Baby e nós vamos fechar na Praça Siqueira Campos, com Pachela e Jamacaru, porque nós estamos. A homenagem esse ano é a riqueza da flora da Chapada do Araripe. E nós estamos trazendo pelo olhar do artista, do fotógrafo e artista plástico, que é o Pachela Jamacaru. Sim. Entendendo? Então, ele é um cara que acompanha todas as estações do ano, fotografando, filmando a Chapada, fazendo música. Então, esse ano ele vai estar com exposição no Sesc, aqui do Crato. É muito importante ir ver essa exposição, do olhar dele da Chapada, que é que inspira a mostra desse ano, e ver o show dele na praça. E nós estaremos em 31 municípios, com mais de 2.200 artistas aqui do Brasil inteiro, com mais de 350 grupos e espetáculos nessas cidades todas. E esse ano nós estamos chegando... o ano passado nós chegamos em Iguatu, e esse ano nós estamos chegando em Oroz e chegando em Icó, por lá ter o primeiro teatro edificado no estado do Ceará. Eu fico pensando pela grandeza da programação e da quantidade de artistas, não é? A complexidade que é para organizar um evento como esse. Né? E vocês, evidentemente, que passam um bom tempo no planejamento, na organização, na articulação das forças vivas, mas não é fácil, né, velho? Porque é muita gente, é muita coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, em lugares tão diferentes. Sim. Então, como é que vocês fazem? Me explica um pouquinho, só para poder a gente ter uma noção, né, do que está por trás, dos bastidores de um evento com essa proporção. Bem, primeiramente é feito um edital, né? O edital, ele diz como é que a pessoa tem que se inscrever. Então, é lançado o edital é lançado, as pessoas se inscrevem. Depois desse edital feito, é feita uma curadoria, que são os técnicos de arte e cultura do SESC que se juntam. Nós nos juntamos ali esse ano no Hotel Encosta da Serra e a gente passa uma semana olhando trabalho por trabalho para ver se tem uma ligação, né, com aquilo que a gente está querendo trabalhar numa mostra como essa. Depois disso é escolhido, né, e aí vem o segmento, né, artes cênicas, artes visuais, música, né, e a gente escolhe essas exposições e, a partir daí, faz o orçamento para trazer esse monte de gente, porque é cachê, é bilhete aéreo, translado local, hospedagem, alimentação. Você imagine, né, o SESC injeta aí mais de 2.200 hospedagens nesse período na rede hoteleira do Cariri, né? Então, é uma injeção mesmo financeira, né, aqui na região do Cariri. E isso lota os hotéis, né? Isso faz com que os lota-avião, né, os ônibus que vêm para cá nesse período. É um dos maiores eventos, né, do Nordeste do Brasil e do Brasil. Eu sempre crio muita expectativa, não é, pela chegada da mostra, né, que antes acontecia em novembro, né, e agora está acontecendo em agosto. Por que a mudança de data? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Veja só, nós aqui do Cariri, a gente quando vinha subindo aqui, a gente vinha falando, né, da temperatura, né, do Cariri. Nós gostamos aqui do Cariri friinho, né?
do Cariri gostoso, né? Assim, com vento, né? Aquela coisa que a gente possa fazer o título do nome desse programa, Ir pra ir para a calçada. calçada, conversar, né? Com aquele frio bom. Então, a gente sabe muito bem que a natureza aqui funciona de que forma. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril e maio para chover no Cariri, né? E, culturalmente, isso é uma cultura universal, e daí começa os festejos, porque aí nós vamos colher, comer e dançar, Sim. que aí vem o São João, né? Aí nós temos aqui no Cariri o mês de junho, que vem Joá Forró, vem festa de Santo Antônio, né? Em julho tem Hipocrato, aí agora, aí você tem, aí tem Nossa Senhora das Dores, aí você tem a festa depois da Hipocrato, você tem essa festa, aí tem Nossa Senhora da Penha, a festa da Nossa Senhora da Penha, padroeira. e a gente trouxe a mostra para um período que esteja ameno, porque em novembro, em setembro, outubro e novembro, aqui era quente, aqui é quente. Então a gente não gosta de ouvir as pessoas dizendo que aqui é um lugar quente. Não é, na realidade o Cariri, ele é um lugarzinho frio, né? É um lugar gostoso. E que essa natureza proporciona. Então, nós trouxemos para essa estação, da estação que vai de junho até agosto, dentro dessa estação, e que é uma estação muito bonita, que a serra está verde, e que a gente tem essa exuberância, né, do Cariri. Você não vai fazer um evento no litoral num período de chuva. Você faz num período de sol. Então, quando é a época de fazer eventos, né, no litoral, e o SESC faz o Povos do Mar, que é um outro evento igual à mostra, nesse período de novembro, que está no mês de sol. Então, setembro, outubro, novembro é o BR-BRO que está quente. Então, a gente trouxe para cá e, ao mesmo tempo, a gente fez uma pesquisa que, nesse período, existia vamos dizer assim, a gente via a rede hoteleira enfraquecia um pouco, o movimento no aeroporto, então dava uma caída no mês de agosto, que começa. Uhum. Então a gente encostou, a gente estudou de fazer em maio, mas perigava estar chovendo. Sim. E a gente fazer um show desse aberto e dar uma chuva grande. Uhum. Então, que é baixa estação. Então a gente procurou baixa estação com sol. E com essa exuberância, uhum, e ainda com esse clima gostoso que o Cariri tem. Então é o seguinte, a gente pegou a baixa estação e estendeu a nossa alta estação. Então, você sabe muito bem que no Nordeste é alta estação em junho e julho, né? Sim. Junho e julho, São João, por tudo quanto é canto, o povo vem de todo canto assistir São João, e julho, porque é mês de férias e todo mundo vem, né? Então, o que foi que nós trouxemos para dentro da baixa estação do mês de agosto, a gente trouxe a Mostra Sesc, porque ainda pega a força da alta estação, sendo baixa estação e ainda com clima gostoso aqui no Cariri. Isso mostra duas coisas, logo de cara, que a mostra é para mostrar as coisas bonitas do Cariri. Isso mesmo. Né? Então eu não ia mostrar também, né, tanta seca, tanta descampado e assim por diante, e tanta quintura que ninguém aguentaria, sim, né? Sim. E ainda mais porque a cultura é o local. Né? Então, nada melhor do que a gente mostrar a força do nosso povo quando esse povo está mesmo, né, necessitado de ter esses movimentos, essas ações, né, num período muito propício, que é o mês de agosto. Eu acho que foi uma sacada muito sábia, sabe, muito inteligente, de ter trazido a mostra para agosto, né, principalmente nesse finalzinho de agosto, né, que é muito importante, né, segunda metade de agosto. Eu estava jantando em Portugal, né, com um diretor de cinema, ou de teatro, né, que foi a última peça que Augusto Boal escreveu, foi para ele dirigir, e ele falou de uma forma do Cariri, que eu disse, não, isso não é o Cariri. Um lugar quente, um lugar que não sei o quê, tá. Aí eu disse, não, isso não é o Cariri. Aí trouxe essa informação para o pessoal do SESC, na época eu não estava no SESC, eu digo, olha, vocês precisam mudar essa data. E aí, com as informações turísticas que a gente vinha colhendo justamente do comportamento turístico do Cariri, a gente viu essa coisa da baixa estação. Porque na baixa estação você compra bilhete mais barato, você paga a hospedagem mais barato, certo? Mas que bacana que assim que termina a alta estação, que começa a baixa estação, que começa a alta estação, a gente já encaixa ainda com esse clima gostoso que o Cariri tem,
estendendo a autoestação, pagando mais barato hotel, pagando mais barato hospedagem. Isso dá um custo menor para a mostra e, ao mesmo tempo, traz mais pessoas, estendendo a autoestação por mais tempo. E gera receita, né? Isso é muito Sim. importante. Você disse que tudo começa com o lançamento do edital, né? Nesse edital, eu sei que há um desafio muito grande, né, para as pessoas que irão fazer a seleção das pessoas. No entanto, como é que vocês conseguem conciliar, né, entre os artistas que vêm de fora e a valorização dos artistas da terra? Porque sempre há esse olhar também bem criterioso, né, para se estabelecer um equilíbrio entre quem é da terra, da região, do Cariri, né, para ter também um espaço, né, de apresentação de sua arte, mas por outro lado também é um espaço para a gente trazer o pessoal para mostrar e nos enriquecer culturalmente também. Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, né? Nós tínhamos a abertura com um grande nome, né, como se diz, traz um Alceu, traz um Titãs, traz um Milton Nascimento, né, traz essas pessoas que vêm de fora, e tinha um encerramento com outro grande nome. Nisso, o que é que você tinha? Você tem, quando um grande nome desse vem, um cachê de 160 mil, coisa assim, esse dinheiro não fica um centavo aqui. Até a água que ele bebe, né, ele não paga. Uhum. Esse dinheiro circula aqui? Não, vai embora. Né? Sim. Então, se você tem 2 vezes esse dinheiro indo embora, então o que é que você tem? Você tem... É bacana você estar aqui e assistir um show de Gilberto Gil, porque senão você vai ter que ir para o Rio, né, ou para São Paulo, ou para Fortaleza, para outros cantos, para assistir. E agora, recentemente, o Ivo trouxe em Sobral Caetano e trouxe Ney, Mato Grosso. Né? Quando é que você vai? Tinha gente do Crato lá assistindo, foi caravana assistir. Né? Então é o seguinte, você traz para o terreiro de sua casa um show desse, mais um show de encerramento, ao invés de você fazer outro gasto desse, você traz para dentro da mostra, valorizando os artistas locais, ampliando o número de participação de artistas locais, dando condição melhor, distribuindo esse dinheiro e faz um encerramento com o artista local. Também para as pessoas daqui valorizar. Certo? Porque o que acabou muitos eventos foi trazendo só gente de fora. O povo não queria nem saber. Né? Você pega grandes eventos aqui no Cariri, você não vê um artista daqui no meio, certo? Você não vê um artista daqui no meio. Talvez não só querem fazer um link, né? Mas nem é para a gente, evidentemente, nessa ocasião se delongar, né? Mas é o que acontece, penso eu, muito em relação a Expocrato, né? Há uma preocupação muito grande nesse sentido, a gente já trouxe esse tema para o podcast Calçada Virtual, não é? Em que os espaços para as manifestações culturais locais estão cada vez mais reduzidos, né? Se tornando um espaço apenas da grande indústria musical. Eu já cantei na Expocrato lotada, as pessoas sabiam que tinha um show depois do grande e aproveitava assistir os shows locais. Né? Isso pode ser feito de uma forma harmonicamente. Claro, né? Concordo contigo. Harmonicamente, então eu posso ir antes, né, assistir um show local, né? E isso é bacana. Porque para nós aqui, assistir um show local pode ser uma coisa, mas para uma pessoa que está de São Paulo aqui, ver um artista local, para ele é uma novidade. E ele assistir um show que ele assiste em São Paulo, para ele não precisa sair de lá para vir para cá. Por exemplo, eu sou de São Paulo, eu venho aqui para assistir um show do Titãs, eu prefiro assistir em São Paulo, perto de minha casa, né? Sim, perfeito. Você está entendendo? Mas eu vim para aqui para assistir um show de um artista daqui, eu levo a arte daqui para onde eu vou. E digo, rapaz, eu fui num lugar muito bacana e assisti um show com um artista de lá, gostei muito do trabalho dos artistas de lá. Então, ali é um lugar desenvolvido, porque tem pessoas daquele nível. Então, é importante também a gente fazer isso, não pensar só numa direção. A gente é bom essa forma múltipla de pensar. Eu cheguei a tocar na festa de Santo Antônio e trouxe amigos do Maranhão, trouxe amigos do Pará que tocaram também. Né? E a gente já fechou com Patativa do Assaré na festa de Santo Antônio. E era lotado de pessoas. Certo? Era lotado de pessoas. Então, isso também é bacana. É bacana você ter artistas de fora, é bacana porque
é aquela coisa, né? Tem alguns que têm condição de ir lá fora ver, mas os outros não têm. Sim. Você traz essa Há um enriquecimento cultural também nessa troca, né? Por isso que a gente está fazendo com Baby, certo? E fechando com o Pachelli, tá entendendo? Bom, fica bem moldurado, não Sim. fica esquadro. Isso é muito bacana, entendendo? Isso é muito bacana. Nós estamos trazendo Eugênio Leandro de Limoeiro, que está lançando um HQ, que é um quadrinhos, que foram convidados 10 artistas plásticos para a mostra de Pacuti e pegaram o LP dele, que saiu em 86, esse LP, que foi um ícone da música independente do Ceará, que daí várias outras pessoas começaram a gravar disco também, e nós convidamos 10 artistas plásticos, eles construíram as letras em quadrinhos, e vamos lançar aqui. O Eugênio Leandro vem, ou seja, você está trazendo uma pessoa dessa e está trazendo um Pachelli. E, ao mesmo tempo, você está trazendo uma Baby, certo? Então, você tem opção de conhecer o prato local. Você não vai sair daqui para a Itália para comer um baião de dois, vai? Não vai, você entendendo? Né? Você vai comer uma pizza. Como é legal o italiano chegar aqui e provar um baião de dois. Então, você tem que pensar também que nesse período das festas, nesse período nós estamos aqui de festa, que vem de São João até aqui, tem gente que vem de outros lugares também e querem provar os pratos típicos daqui, querem consumir a cultura local daqui, entendendo? E nós temos artistas que precisam sobreviver pagando a escola do filho, pagando a padaria, pagando o aluguel, tá entendendo? Vestindo sua família, e que é importante que ele permaneça aqui e que ele não vá embora daqui, entendendo? Morar mal, criar os filhos numa região, sempre falando que na região do pai era assim, tá entendendo? Então a gente precisa fazer disso aqui um bom lugar de morar, porque coisa boa é morar no Crato, coisa boa é morar no Cariri. Isso é muito bom. E só quem pode morar aqui é o quê? É dono de bodega, é dono de mercantil, é dono de... Tá entendendo? Quem é advogado, quem é doutor. Não, artista também tem o direito de morar aqui. E como é que nós vamos fazer isso? Fazendo dessa forma, fazendo com que ele se sinta, que ele profissionalmente possa sobreviver nessa região. Muito bom. Alenberg, esse é o contexto, né? Ontem nós vivenciamos, né, ontem dia 22, vivenciamos o Dia do Folclore. Amanhã, dia 24, né, nós vivenciaremos a abertura da Mostra Sesc. Faz um chamamento aí para todo mundo se envolver nessa mostra, participar das atividades, da programação, como uma resposta a uma valorização daquilo que nós somos, né, da cultura como o local, não é? Da valorização das pessoas que estarão aqui para transmitir, mas ao mesmo tempo para construir cultura conosco. Bem, pessoal, nós estamos dizendo, né, para o mundo que nós somos um patrimônio mundial, que nossa cultura ela tem um valor mundial. Então, a hora da gente confirmar isso é participando da cultura local, desse patrimônio cultural que a gente traz até aqui, para o Cariri, esses dias bonitos, né? Esses dias bonitos que a gente tem. Então, vamos sim, vamos ver o show da Baby, vamos ver o show do Pachelli, vamos visitar as exposições. Muitas vezes a pessoa tem um filho, né? Leva numa exposição, você desperta na criança essa coisa de ser um artista plástico, de desenhar, tá entendendo? De mostrar o mundo de uma forma mais bonita. Tem gente aí que tem filho que poderia ser um artista plástico, só que nunca deu oportunidade para esse filho ir ver uma exposição de uma obra de arte, ir numa peça de teatro, né? E assistir um show de um artista de arte que traz, né, isso que Patativa diz, né, onde eu olho eu vejo um verso bulir. Então, essa é a oportunidade, é um dever de pai, é um dever de mãe, é um dever de professor, os professores das redes públicas e privadas daqui, incentivar os alunos, ao invés de estar olhando um celular aqui num bar, tá entendendo? E ver uma exposição de obra de arte, ir para aquele show, vá, meu amigo, vá ver isso aí, que é para você se desenvolver sua capacidade de pensar e de ver o mundo, porque o seu território é quem é o primeiro professor de universo e de mundo. Então, uma mostra dessa, vamos, pessoal, vamos ver a programação e vamos participar dessa programação. É uma grande oportunidade. Foi investido dinheiro, né,
nisso aí. As pessoas investiram seu tempo, esses artistas, em fazer essas obras de arte, seja ela musical, né, e teatral ou cinematográfica, justamente para que as pessoas possam ver. Então, o grande prazer deles, o grande prazer do SESC é a presença das pessoas. Isso tudo é feito pela presença das pessoas. Então, a gente, né, se a gente valoriza nosso território, com certeza a gente se faz ser valorizado no mundo inteiro. Então, a Chapada, ela tem esse valor, nós acreditamos que ela é um patrimônio da humanidade. Excelente, excelente, meu povo. Duas coisas, Alenberg. Primeiramente, um agradecimento por essa oportunidade de você estar aqui nessa calçada virtual que nos faz lembrar tantas outras calçadas que nos serviram de ambiente onde nos alimentamos culturalmente, espiritualmente e afetivamente. Então, muito obrigado por aceitar esse convite e vir à nossa calçada, né, para não só trazer muita cultura, muito ensinamento, mas ao mesmo tempo trazer a sua sensibilidade, a sua presença que nos ajuda a olhar para o mundo de uma maneira diferente e com mais esperança. E em segundo lugar, volte, homem. Volte aqui, homem. A gente continuar essa conversa, tá bom? A gente pode lhe esperar de novo. Sim. Então, muito obrigado, viu, por esse bate-papo nessa calçada virtual. E aqui será sempre um lugar aberto para você, para o SESC, para as pessoas de bem que querem fazer da educação, da cultura, a nossa melhor forma de sermos humanos. Muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos continuar juntos. Se não se inscreveu ainda no nosso canal CBPcast, se inscreva, tá bom? Nos siga nas redes sociais e compartilhe esse episódio com as pessoas que você quer bem. Faça com que essa boa notícia semeada aqui chegue a outras calçadas, a outros corações, em que as pessoas irão se sentir alimentadas, inspiradas a caminhar com mais sentido, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo episódio, sempre quarta-feira, às 18 horas. Até mais.